Ele é o centro do equilíbrio do corpo. E quando não recebe a atenção devida, sabe o que acontece? Aí vem as dores de coluna, vem uma certa fraqueza no corpo. Eu estou falando do core. Gente, ele é tão importante e tão deixado de lado. E a gente vai entender melhor hoje, com a ajuda de 2 especialistas, a gente vai entender melhor essa região do nosso corpo e principalmente como deixá-la mais forte. Eu vou conversar primeiro com a ortopedista Luana Volpe, que está aqui conosco e claro que você participa também. Core, tanta gente vê, lê, né, e sabe desse core, mas às vezes, o que é isso? Mônica, primeiro, bom dia, obrigada pelo convite. Imagina. O core, ele é uma musculatura central do corpo, né? A palavra vem do inglês, né? De centro mesmo. E é composto por vários grupos, mais precisamente 29 pares de músculos internos e de diversas funções, né? Principalmente a musculatura de tronco, abdômen interno, a musculatura profunda de diafragma, né? Ah, a gente está vendo ali. O assoalho pélvico, musculatura de quadril, de glúteos. Então, são vários músculos que vão dar essa função de estabilização, que é tão essencial tanto para as atividades físicas e esportivas quanto para movimentos do dia a dia mesmo, né? E isso vai além da estética, ou seja, uma questão de saúde mesmo, da nossa coluna. Qualidade de vida, né? Ele vem sendo cada vez mais trabalhado nos últimos tempos, né? Dada a importância devida, né? E tanto para não atletas é muito importante para uma qualidade de vida mesmo, né? A gente conseguir executar funções como levantar de uma cadeira, a gente precisa estar com uma musculatura bem fortalecida, fazer essa contratura para a gente não jogar o peso, por exemplo, nas costas ou no quadril, nos joelhos, né? E não sentir com o passar do tempo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir para você me acompanhar, porque eu quero mostrar mais uma vez aquelas imagens para que a gente possa ter uma noção exata do quanto nós precisamos cuidar do nosso core. Vem comigo aqui, Luana, por favor, a gente vai mostrar. Obrigada, viu, Renatinha? Aqui, esse é o core, ou seja, essa região aqui, né? Aqui é uma parte do core, na verdade, né? Que tá mostrando mais a parte de abdômen, né? Mas a gente também tem a parte aqui de tronco, a parte de glúteo, de quadril. Nessa parte, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o transverso do abdômen, né? O transverso do abdômen ele vai ser muito importante para a estabilização primária, para a gente fazer os movimentos, para contração, né? Por exemplo, no esporte, você vai fazer uma corrida, você vai fazer um agachamento, um levantamento de peso. Você não pode ter só a força nas pernas, por exemplo, para suportar um peso, ou no braço para levantar aquele peso. Se você não tiver uma musculatura como o transverso do abdômen bem fortalecida, a gente não consegue fazer essa estabilização para fazer um movimento, né? Deixa eu passar para a próxima imagem, quer dizer, fortalecer esse core é tão importante, até, por exemplo, a gente lavar a louça para a gente passar uma roupa, para a gente ir ao banco, da casa, né? A própria caminhada, né? Porque muita gente fala, vou começar a fazer um exercício físico, vou começar a caminhar. Mas se a gente começa a caminhar sem ter uma boa musculatura, a gente vai estar forçando bastante coluna, a gente vai estar forçando o joelho, e aí começam as dores e até as lesões, né? E aqui o que a gente está mostrando mais uma vez? Aqui a gente tem a parte do tronco, né? Então tem aqui o longíssimo, iliocostal, uma musculatura muito importante também que fica entre uma vértebra e outra da coluna, é o multífidos também, né? Nessa parte primária do core de estabilização, ele é muito importante. De uma forma complementar, mas ainda dentro do core, também a parte glútea, a parte de assoalho pélvico, muita musculatura, é um conjunto, né? Como você falou, de 29, né? 29 pares de músculos. Pares de músculos. E aí, essa questão, porque ele é o centro do equilíbrio. Então, se eu não tenho isso aqui, fortalecimento, além de dores que podem vir, eu posso ter uma certa fraqueza, até mesmo para ter... predisposição à queda, né? Que vai acontecer muito no idoso, se não tiver essa musculatura bem estabelecida. Ou mesmo para pessoas mais novas ou esportistas, a gente precisa dessa musculatura para equilíbrio mesmo, né? De gestos musculares, né? De uma forma geral, a gente sempre trabalha o core por etapas, né? É importante a gente começar, principalmente na parte de estabilização, que aí vai entrar essa musculatura, como a gente falou, o transverso do abdômen, o multífidos,
a própria parte respiratória, o diafragma, importante para essa parte de estabilização. Depois que a gente tem isso bem desenvolvido, a gente parte para uma segunda parte, que já é a parte do movimento, né? Que o core é importante também para o movimento, aí já entra a parte de abdômen, transverso do abdômen, oblíquo, a parte de tronco no quadrado lombar, glúteo. Aqui está mostrando de uma forma geral, né? Isso. A parte da musculatura de abdômen, né? Que a gente falou um pouco. A parte posterior, que vai envolver a parte de glúteo, de tronco. Na verdade, aqui posterior, né? Aqui inferior. Glúteo, assoalho pélvico, posterior quadril, de coxa, né? ilho psoas. Uhum. E aí você está se perguntando, tá bom, mas aí como é que eu faço para fortalecer? Além da doutora Luana Volpe, que está aqui com a gente, que é ortopedista, explicando a importância do core, a gente também convidou um profissional da educação física. Isso. E a gente vai agora com a Adriana Bernardes, ela está com Wesley Parreira, que topou também esse bate-papo, para já começar a mostrar alguns exercícios. E eu e a Luana vamos acompanhar. Adri, um grande abraço aí para o Wesley e para a aluna dele também que ele trouxe. Oi, Mônica, é isso mesmo. Eu estou com o Wesley Parreira e a Camila, que é aluna dele. E ele estava me falando, Mônica, que são exercícios que podem ser feitos em qualquer lugar, em casa. Mas o importante é que cada série tenha no mínimo 20 segundos de duração. Wesley, bom dia, é isso mesmo? Obrigado, Adriana. Bom dia, Mônica. É mais ou menos isso. Adriana, funciona assim, ó. Como foi falado ali, são duas partes de musculatura de core. Então tem aqueles que estão estabilizadores, aqueles mais profundos, e tem os externos também. A musculatura, aquele que você vai para academia e faz os abdominais convencionais. Esses estabilizadores, geralmente você faz ele de uma forma mais fixa. Então a prancha, para eles serem ativados, é mais ou menos 20 segundos. Então se você fizer uma prancha de 10 segundos, você ainda não chegou a ativar essa musculatura profunda ainda de abdômen, por exemplo, né? Vamos mostrar para o pessoal que está em casa, então, os tipos de exercícios que a gente pode fazer, deve fazer, né, para fortalecer o core. Então, lembrando que o core é para todo mundo, se você faz exercício ou não. Para quem é atleta, principalmente, mas se você também trabalha sentado por horas ou fica em pé em uma postura, você também vai forçar demais ou erradamente as suas vértebras e um monte de coisa. Então, assim, geralmente existe uma progressão. A gente começa, por exemplo, a Camila vai mostrar agora uma prancha no banco. Então, para quem nunca fez, vai fazer uma prancha no banco. Fazer, então com o braço esticado, a Camila está fazendo, e essa é a primeira parte. Então você faz esse movimento por pelo menos 20 segundos. E aí depois, se você já tiver com um nível mais avançado, vamos supor que você fez 3 vezes por semana, 5 séries de 20 segundos. Na outra semana você já faz aumento da dificuldade. Camila, coloca o cotovelo no banco, por favor. Os 2 cotovelos e isso. Ou seja, aqui você já baixou mais em relação ao tronco e os seus pés, então você já diminuiu mais. Então, ó, a Camila tá dando uma tremidinha, vocês não reparam não, porque ela já treinou hoje, viu? 6 horas da manhã a Camila tava treinando lá comigo. Então essa é um outro grau. Então quando a gente fala em progressão, a gente começa do mais fácil e vai pro mais difícil. Esse exercício, que tipo de músculos que ele trabalha aqui? Então, geralmente é a região pélvica, mas a gente fala muito da parte abdominal inteira, tá? Mas assim, ó, se você não tiver um quadril forte, você vai cair com a prancha. Se você não tiver abdômen bem contraído, geralmente você faz uma rotação de quadril, contrai para dentro, Camila. Isso, eu brinco assim, eu falo assim, guarda o bumbum. Você guarda o bumbum, você tem certeza que você está trabalhando o abdômen. Porque acontece? Geralmente as pessoas vão ficando fracas e aqui vai fazendo um buraquinho aqui, ó. A pessoa vai treinando e aí arca. Se fizer esse arco, tá errado. Então, descansa, respira, começa de novo. Então, nesse caso, nesse exercício aqui, o indicado seriam 5 séries. Mais ou menos, assim, esse negócio vai muito de qual que é o nível da pessoa. 2 séries, 3 séries, 4 séries, 5 séries. Está se sentindo confortável ainda fazer o exercício? O desconforto, claro, do exercício, tudo bem. Camila, pode levantar. Um outro exercício que a gente usa muito, que eu sempre falo que é o básico, o beabá de tudo, é o agachamento. O agachamento trabalha os glúteos, né? Trabalha a parte profunda de abdômen também, de costas. Camila, faz o agachamento para mim com o braço para frente. Pode agachar, por favor. Isso. Aí vai, agacha e volta. Agacha e volta. Ó. Então, exercício básico, peso no calcanhar, como todo agachamento. Tá? Então, esse é uma outra forma de exercício. Porque o core, como foi falado pela ortopedista, doutora Luana, a gente começa desde as costas aqui, desde da parte das escápulas. Então, esse braço para frente te ajuda a centralizar. Eu não sei bem se foi falado, mas o core, se a gente levar o pé da letra, core é núcleo. Então é o centro do corpo. Então tudo passa pelo core. Então por isso que ele é tão fundamental o treinamento com ele.
Independente de qualquer tipo de atividade física, jogador, né, quem joga futebol, agora está muito em moda, né, uma atividade que é o beach tênis, o tênis na areia, um funcional, toda atividade física, né, tem que ser feito um fortalecimento. Sim, na verdade começou desde lá atrás o Pilates, depois o treinamento funcional que chegou para tentar suprir essa necessidade. Então muitos atletas, esportistas, eles estavam tendo muitas lesões de quadril, de coluna, próprio de ombro. Então o que acontece? A gente precisou pensar em formas de exercícios para melhorar isso. Então, aí se foi estudar ainda mais profundamente a questão do core, desse centro. Como eu estava explicando para vocês agora há pouco, um jogador de futebol ele não dá um chute só com a perna. Ele não chega e dá um chute. Ele precisa fazer toda uma rotação de tronco, a perna precisa ir para trás, então ele chuta mais com o tronco, quadril, do que propriamente com, a gente fala, com o joelho. Então, assim, imagina, um simples gesto de um jogador de futebol, isso acontece pro vôlei, a mesma coisa. Você vai saltar, o beach tênis, tem muitos giros, né, para um lado, para o outro, então é muito tronco. Esse você usa geralmente os mais externos, né, mas os internos tem que estar fortes lá, porque eles que vão, na verdade, permitir que os outros façam os movimentos corretos. Fica a dica então. Mônica, a gente volta daqui a pouquinho com novas dicas de exercícios para fortalecer o core. É com você. Ai, adorei a prancha. É difícil, mas a gente tem que fazer, viu? E a gente volta também com a doutora Luana Volpe, que está com a gente aqui, ortopedista, falando sobre a importância de se fortalecer o core para a nossa rotina e para o nosso movimento. Participando com a gente aqui, obrigada, viu, Leandro? Daqui a pouquinho tem mais gente conosco, a Lúcia do Morumbi, e a Eliane e a Claureci do bairro Tibério. Bom, eu vou voltar a conversar com a Luana Volpe, que é ortopedista, e ela está mostrando para a gente, junto com o Wesley Parreira, que é profissional de educação física, a importância para que a gente possa fortalecer o nosso core. O Wesley veio com as dicas, né, desse fortalecimento. Você falou muito da questão das etapas, que não é de uma hora para outra, claro, assim também, né, Luana? As etapas são importantes porque às vezes a pessoa vai começar a fazer ou ela quer começar a fortalecer o core até para melhorar dores, né? É importante a gente falar que tem tipos de dores nas costas, né? Então, em alguns casos, se for por alguma doença específica, por exemplo, uma hérnia, né? Igual teve aqui na semana passada falando, né? Algumas doenças específicas mais graves de coluna, aí a gente tem que ter muito cuidado. Em alguns casos não está nem indicado fazer esses exercícios, dependendo do grau, se estiver muito avançado. Mas é aquela pessoa que sofre de dores recorrentes, dores crônicas, né? Que são dores há mais de 12 semanas ou 3 meses, que investigou e não identificou uma causa específica, ela não tem uma doença grave. Aí está indicado, lógico, sempre sob supervisão do educador físico, né? Começar esses exercícios sempre de uma forma gradual. Então a gente vai começar vai indicar, né, exercícios em estágios mais iniciais, mais fáceis de serem executados e que vão trabalhar principalmente a musculatura interna, aqueles que a gente comentou que são os estabilizadores do core. E aí, conforme ela for adquirindo, lógico que isso leva um tempo também, conforme ela for adquirindo essa resistência e essa musculatura fortalecida, a gente vai tanto intensificando esses exercícios estabilizadores e passando para os exercícios de movimento. Vou fazer o seguinte, vamos lá de novo, lá para fora, para a gente ver os exercícios. Já volto com a Luana, porque ela falou essa questão das dores, né? E a gente sabe o quanto a população hoje sofre com dores na coluna e muitas vezes pela falta de fortalecimento. Volto com vocês, Adriana, Wesley e Camila. Isso mesmo, estou de volta aqui com Wesley, com a Camila. Nós vamos ensinar mais exercícios para fortalecer o core e diminuir algumas vezes, como por exemplo, as dores nas costas. O que a gente vai mostrar agora, Wesley? É um exercício para a musculatura do abdômen também, e a parte tanto externa quanto interna. A Camila vai fazer com elástico. Camila, segura por favor. Isso. Então esse exercício a gente coloca usando o elástico, você pode usar a porta na sua casa mesmo. E aí você vai fazer a contração para baixo, levando o cotovelo. Opa! Acontece, gente. Então a gente vai fazer de uma outra forma. Vou mostrar um outro movimento que também vai trabalhar abdômen. Vamos fazer, Camila, aquele afundos para frente, por favor. Então é um exercício de instabilidade. Se você... Normalmente as pessoas que não têm uma musculatura de core forte, elas vão se desequilibrar ao fazer esse exercício. Então esse exercício é um exercício mais avançado. Não é o primeiro exercício que deve ser feito. Você pode fazer uma perna primeiro, para quem já está mais avançado ainda, ou pode fazer alternando. Faz pra gente, Camila, alternando.
Então faz uma perna, quando voltar, troca atrás e faz para o outro lado. Então é um exercício menos avançado que o outro. Então se tiver que começar, nunca fez, já fez os agachamentos já não estão surtindo tantos efeitos, você passa para fazer esse tipo de movimento, tá? Que vai trabalhar o quadril e os eretores da espinha. Para melhorar, na verdade, para piorar, eu brinco que para piorar o exercício, você coloca a mão na cabeça, Camila, e você continua fazendo. Ó, porque aí você, como o core, ele começa aqui nas costas e vai até o joelho praticamente, por causa do bíceps da coxa, então tudo que você conseguir fazer com os braços erguidos ou na altura da cabeça ou a mão para cima de fato, você aumenta a dificuldade do exercício e a ativação dos músculos do core. É importante contrair o abdômen, contrair a musculatura quando estiver fazendo esse tipo de exercício? Então, é uma grande dúvida, na verdade. Você contrai, mas permite a respiração. Porque quem faz, um dos que mais ajuda a respiração, são esses músculos profundos. Se eles estiverem muito contraídos, você não consegue nem respirar. Essa respiração abdominal, né, que é essa parte do abdômen do core. Vamos fazer aquela prancha, Camila, com rotação. Então, um exercício mais avançado. Você faz a prancha normal, depois que a prancha já ficou fácil, você começa a fazer uma elevação. Você joga o braço para cima em direção ao céu, ao teto, e troca, e vai trocando. Isso, faz de um lado, vira, faz de outro. Ó. Então você vai tentar manter a coluna bem ereta mesmo e vai trocando. Isso, para um lado e para o outro. Isso. Então, exercícios de rotação de tronco, o que está muito envolvido nos esportes, tem que fazer. Se a gente não treina, a gente não melhora. Qual a recomendação, esse tipo de exercício? Obrigada, Camila. Quantas vezes por semana? Qual o tempo? Então, normalmente, como ele é muito grande, o core, como ele não é só abdômen, ele não é só lombar, ele não é só glúteo, então você pode dividir ele ao longo da semana. Então, se um dia você fizer agachamentos, por exemplo, você faz agachamentos num dia, no outro dia você faz a prancha, usa a sequência de abdominais. Num terceiro dia, os isquiotibiais, o bíceps da coxa. Então, assim, você pode dividir desse jeito, você não precisa fazer tudo de uma vez só. Mas você também pode, se você quiser fazer aquele full body, né, que é tudo de uma vez só, o que você pode fazer? Você pode fazer todos e descansar 1 ou 2 dias. Vai depender de como a sua musculatura vai responder esse treino. E a gente pode usar elástico, aquela bola também que é muito usada no Pilates. Sim, a bola do Pilates ela é excelente porque ela te gera muita instabilidade. Gerou instabilidade, quem vai estabilizar é seu tronco. Então, se você tenta fazer uma prancha e desequilibra, você ainda não está pronto para fazer essa prancha ainda na bola. Então você continua fazendo a prancha no chão, aumenta as dificuldades. Mas assim, existem N formas de você poder fazer exercício para o core. Wesley, obrigada pelas dicas, obrigada também, Camila. Mônica, então é isso, né? Ótimas dicas de exercícios para fortalecer o core, que podem ser feitos em casa ou em qualquer outro local. Eu volto com você, Mônica. Obrigada, Adriana. Adorei, viu, Wesley? Camila, muito obrigada. A gente sempre reforçando o quanto é importante a gente ter como hábito a atividade física. E eu volto a conversar com a Luana Volpe, que é ortopedista, e a gente falando aqui sobre esse fortalecimento. O Wesley trouxe muito ali, né, os exercícios que você acompanhou, e eu achei interessante porque olha como o fortalecimento do core interfere no nosso equilíbrio e até na respiração. Sim, até na respiração. O diafragma é um dos músculos do core, né? Então, acaba que quando a gente está trabalhando o core de forma completa, a gente vai ter esse resultado também de uma forma secundária, né? Luana, como que eu percebo? Você falou, né, que tem pessoas que têm dores na coluna e que apresentam situações graves. Quando eu sei que meu core não está fortalecido, porque a queixa mais comum que vocês recebem é justamente isso, né, dor nas costas. Como é que eu falo, opa, é o meu core que não está forte? Então, naqueles casos que você tem uma dor, né, uma lombalgia ou alguma dor de coluna ou de tronco recorrente, aquela dor que você tem, faz alguma atividade, mesmo que leve, sente, daí a pouco ela passa, faz de novo daí algumas semanas, ou faz uma faxina, fica com aquele dolorimento, né? Não chega às vezes a ser uma crise ou uma dor com irradiação, suspeitando de alguma causa mais grave, mas sempre que você faz um esforço, mesmo que leve, você já sente um pouquinho, geralmente isso vai ser em função de um core que está
enfraquecidos. E até para sair, por exemplo, gente que está no carro, vai sair do carro, nem sente muita dor, mas sente a dificuldade de se movimentar. Isso tem relação com o core? Com o core também. Ele é responsável por essa estabilização do corpo de uma forma geral, né? Então, qualquer movimento que a gente vai executar, levantar de uma cadeira, sair de um carro, subir uma escada, a gente precisa, de uma forma primária, fazer a estabilização do tronco para daí começar o movimento. E se essa musculatura não está fortalecida, a gente não consegue fazer, a gente tem uma falha, né, na ativação desse mecanismo e aí vem a dor, ou até mesmo às vezes não tem a dor, mas tem a dificuldade. Deixa eu trazer uma pergunta para você. A Cristiane, que está acompanhando a gente, ela contou que o pai tem fortes dores na coluna, ele tem 65 anos. Depois que ele teve o AVC, essas dores pioraram. Aí no caso, né, é um caso específico, mas ele tem 65 anos, o core precisa ser fortalecido, eu imagino. Ele pode fazer esses exercícios? Então, nesse caso em específico, tem a questão do AVC, né? Então, a gente precisaria saber se esse AVC, ele não deixou sequelas, se ele conseguiu recuperar completamente do AVC, né? Porque em muitos casos deixa alguma sequela, alguma limitação na parte de força mesmo, né? Mesmo que às vezes faz o movimento, mas um lado do corpo ficou mais fraco do que do outro. Lógico que a gente precisa fazer um trabalho de fortalecimento para melhorar ao máximo, mas às vezes vai ficar com alguma sequela que não vai conseguir aquele lado que foi acometido ficar tão forte como era antes ou como o outro lado. Mas é uma questão importante a ser trabalhada. Quanto mais cedo eu vou fortalecendo, porque infelizmente hoje o sedentarismo toma conta da nossa sociedade, quanto mais cedo, menos riscos eu tenho de ter problemas na coluna que hoje estão ali, né? Sim, esse fortalecimento ele é feito inclusive de uma maneira preventiva. Então, aquela pessoa que já é ativa, já faz uma atividade física ou um esporte e ela quer assegurar, né, um envelhecimento sem dores, né, ou sem maiores problemas no futuro, é importante esse fortalecimento, de uma forma preventiva, inclusive. E exige esforço, paciência, degrau por degrau. Degrau por degrau. Não é? Qual conselho que você daria, além de todos que você já trouxe, para quem está acompanhando a gente entender? Eu acho que hoje a gente entendeu de fato o que é esse core. É a importância, né? A gente tem que dar a importância para a questão muscular, de uma forma geral. Então aqui a gente falou um pouquinho, né? Aquela pessoa que não faz nenhuma atividade física, que às vezes ela não tem a pretensão de ser um atleta, ou ela não quer fazer nenhum esporte intenso, né? Ou porque não gosta, ou porque não pode, mas ela pode fazer de uma forma para o dia a dia mesmo, né? Fazendo esse fortalecimento primário, não precisa fazer nenhum esporte específico, mas ela vai fazer alguns exercícios que vão gerar esse fortalecimento e vai deixar o dia a dia mais confortável, né? Tanto o dia a dia naquele momento, né, atual, né, no presente, mas pensando também no futuro, tanto para um envelhecimento melhor, quanto para prevenir maiores lesões ou um futuro problema nas costas, né? As dores, elas são um sinal. Então, às vezes, a pessoa ela tem dores ali por anos e ainda não tem nenhum problema. Ela vai, consulta, eu tenho dor nas costas. Não, mas não tem nenhum problema ainda, não tem desgaste, não tem hérnia, não tem nenhuma outra causa, né? Que a gente chama de dor lombar mecânica ou idiopática. E aí, isso por anos, às vezes daí 10 a 15 anos, surge o problema. Se ela tivesse feito esse fortalecimento, mas ela teria evitado isso tudo. E a gente vai percebendo os resultados a partir do momento que a gente dá o primeiro passo. E a gente quer isso, que você dê o primeiro passo, que todos nós possamos fazer isso e melhorar e ter resultados a médio e longo prazo, mas a nossa saúde sempre em dia. Obrigada, Luana. Obrigada eu pela oportunidade. Vezes, viu? Obrigada, Mônica. Luana Volpe, ortopedista, conosco aqui hoje, né? E claro, vai